justiça flua como um rio, e o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter os olhos com paixão, mostrar tua graça e perdão que traz a cura, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. Tu és o oleiro, eu o barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei tua salvação. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É noite de quarta-feira, noite de oração. E antes de orar com você, eu quero ler
Atos capítulo 3, o versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aquele foi um sinal muito importante para o povo de Israel naquele momento, para verem o poder de Jesus através da vida de Pedro e João, que estavam entrando no templo naquele momento. A palavra de Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te darei. Jesus Cristo é o que nós oferecemos, é o que nós temos de mais precioso para anunciarmos. E essa é uma tarefa importante nossa, pregarmos o Evangelho, anunciarmos Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Nós fazemos isso pessoalmente, no nosso círculo de relacionamentos, na medida das oportunidades, e também tem a ver com os nossos dons. Tem pessoas que têm um dom muito mais aguçado para o evangelismo. E fazemos isso também através da obra missionária, através dos nossos irmãos que estão no campo, aqueles que foram vocacionados, que foram chamados para anunciarem o Evangelho de Jesus. Nesse ano nós estamos com a campanha Jesus, Esperança que Transforma. O nosso alvo é de R$ 3.500. E veja, olhe, faça, invista é o slogan da nossa campanha de missões estaduais. E nós temos que oferecer Jesus para esse mundo. Nós temos que mostrar o Cristo ressurreto, abençoando vidas com a mensagem do Evangelho, a mensagem da justificação pela fé, a mensagem de salvação pela graça de Jesus. Participe da nossa campanha de missões estaduais com a sua oração, com a sua oferta. Participe da nossa campanha de missões estaduais, olhando lá no nosso site, assistindo os vídeos, vendo o depoimento dos missionários. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Bondoso Deus, muito obrigado porque um dia alguém chegou diante de nós e anunciou a pessoa de Jesus. Alguém, Deus, que entendeu que no teu reino nós somos todos iguais, precisamos da tua graça porque todos somos pecadores e todos estávamos perdidos. E a partir dessa compreensão, anunciou Jesus a cada um de nós. E nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, Senhor. Nosso coração se alegra, o nosso coração exulta, Pai, porque no teu reino não existem hierarquias, não existem classes privilegiadas, mas sim, o Senhor derramou a tua graça acessível a todos. Obrigado, Pai, porque ela nos alcançou. E nessa noite, Deus, nós te pedimos que nós cresçamos, ó Deus, como agentes anunciadores da tua graça. Que nós cresçamos, ó Deus, como missionários, como evangelistas, anunciando Jesus a todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, que o Senhor colocar na nossa vida, Pai. Dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, dá-nos, ó Deus, disposição para essa nossa tarefa, Pai, a fim de que o teu reino cresça, a fim de que homens e mulheres de todas as classes sociais sejam alcançados, Pai, para a honra e glória do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Obrigado, Deus, pelo recurso que o Senhor disponibiliza-nos. Obrigado, Pai, por tua bondade que nos alcança. Obrigado pelos nossos irmãos que estão bem, por nossa igreja. Obrigado, Pai, pelos recursos, pelos investimentos que estão sendo feitos. Nós te glorificamos, Pai. Nosso coração é cheio de alegria e de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu quero ler com vocês hoje, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, e gostaria que você acompanhasse, se você tiver aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo 3. Muito bem. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles deverá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Muito bem. O conceito de classe social surgiu no século XIX, junto com a ciência sociologia. Embora
essa conceituação, para efeito de discussão e compreensão, seja tardio, historicamente falando, o fenômeno de organização social em classes é algo que sempre existiu entre os grupos humanos. Elites, classes privilegiadas e merecedoras de mais benefícios do que outras é algo comum entre as organizações humanas. Faz parte da nossa essência nos diferenciarmos em termos de mérito. Antigamente era por questão sanguínea. Hoje, muito mais por questão de posses materiais, intelectuais e poder. Também sempre houve na história dos grupos humanos a transferência desse fenômeno para o espaço religioso. As hierarquias religiosas também sempre existiram. Em algumas tradições, muito mais à vontade, em outras, de forma mais constrangida, mais tímida, mais discreta. A verdade é que nós não conseguimos nos desvencilhar dessa característica. Ela é uma marca indelével na natureza humana. O fato de sermos diferentes está envenenado pela necessidade de superioridade, de elitismo, de privilégios e de méritos. Mas o que nós precisamos entender é que essa lógica de privilégios, elitismos, de meritocracia, não existe na nossa relação com Deus. E não deve existir na relação que nós temos com o nosso próximo através de Jesus. Na realidade espiritual, temos todos a mesma condição diante de Deus. Na realidade espiritual, estamos todos na mesma condição diante de Deus. Os judeus, no momento em que Paulo escreve aos Romanos, entendiam que, por serem obedientes à lei de Deus, compunham uma elite e tinham privilégios provenientes de Deus. Os gentios, por não cumprirem a lei e por não conhecerem o verdadeiro Deus, eram privados de benefícios divinos, a menos que se igualassem aos judeus, pela circuncisão e pelo cumprimento da lei. Paulo, então, expõe aos seus leitores, judeus, gentios, que o pecado, ou seja, aquela revolta do eu contra Deus, que destrona Deus do centro da vida e coloca no seu lugar o próprio homem, é comum a todos os homens. O pecado põe o ser humano em uma situação de igualdade que nenhum elitismo pode reverter. Pelo pecado, o homem é colocado numa condição de necessidade da graça de Deus. E nenhum ser humano, por mais alto que seja a sua posição social, está isento dessa condição. Também o fato de cumprir a lei e de ser de determinada nacionalidade não torna alguém merecedor de privilégios diante de Deus e nem isento da igualdade na qual o pecado nos coloca. A vantagem do judeu foi conhecer os oráculos de Deus, sua lei, o que necessariamente implica em ter consciência plena do pecado e, portanto, maior responsabilidade. Contudo, no que diz respeito à condição de pecado, nenhuma vantagem. Tanto o grego como o judeu estão debaixo do pecado. E Paulo vai mostrando essa realidade. Não adianta vocês quererem hierarquizar a sociedade, não adianta vocês quererem transferir essa hierarquização para a fé, para a religião, para o universo do relacionamento com Deus, porque não é assim no reino de Deus, não funciona assim. E aí então no verso 21, Paulo introduz um novo parágrafo com uma adversativa. Mas agora, nesse momento, quando Deus intervém na humanidade através da pessoa de Cristo, Paulo vai expondo a disposição de Deus de nos justificar pela fé, por meio da fé em Jesus Cristo.
Então, de uma condição de igualdade de pecado, ele nos põe numa condição de justificados e salvos através de Jesus Cristo, também de igualdade. Deus é um só. E, portanto, o mesmo Deus de judeus e gregos e de todos os demais que crerem em Jesus Cristo ressuscitado. O alvo da graça de Deus não se revela no que construímos ou obedecemos, ou no que conquistamos, ou na posição que galgamos. O alvo da graça de Deus é o ser pecador. Somos todos nós. Anulamos a lei? De maneira nenhuma. De maneira alguma. Nós confirmamos a lei. Mas a lei de Deus. Deus não se conforma às nossas diferenciações. Para Ele, elas não existem. Isso é uma criação nossa, é um resultado até do pecado humano. Como cristãos, nós não nos conformamos com o resultado injusto dessa realidade. Ou seja, as diferenças tão acentuadas que deixam uns em lugar de conforto exagerado, e outros em lugar de miséria profunda. Não cabe aqui também a pretensão de transformarmos radicalmente a nossa sociedade, que se organiza pela divisão de classes sociais, baseada em leis e na justiça humana. A segmentação de mercados é um pilar importante da economia do nosso tempo, e chegamos até aqui e não tem como reverter essa realidade. Também não há nada na palavra de Deus que condene as conquistas humanas em termos de bens materiais, ou que sugira que temos que ser todos iguais e que não pode haver rico, pobre, instruído, não instruído. Mas nós podemos fazer desse ambiente de diferenças um espaço amplo para expor a justiça de Deus, como Paulo fez. Existia um espaço amplo de diferenças, de hierarquia, de elitismo, de meritocracia. E Paulo vem e expõe a palavra de Deus. Ele usa esse ambiente para expor a justiça de Deus, para mostrar a lei de Deus, para fazer prevalecer a lei de Deus, que se encerra no amor expresso na pessoa de Jesus. Então, esses primeiros capítulos de Romanos nos desafiam a compreender a justiça e a lei de Deus, a compreender o amor de Deus em Cristo, a justificação pela fé, a igualdade entre todos os homens em termos de condenação, em termos de salvação, e eles nos chamam para compartilhar Cristo com outros. Por exemplo, aqueles que, pelo senso comum, são inferiores a nós. Aqueles que precisam de uma oportunidade para saírem da condição de sobrantes, da condição de miseráveis, miseráveis materialmente, miseráveis espiritualmente. Pessoas perdidas que vivem uma condição de pobreza acentuada e que, se não forem ajudadas, não terão qualquer possibilidade de ascenderem material e espiritualmente. Também estão entre nós os presunçosos, que entendem que sua condição nos níveis altos de uma hierarquia artificial, que não conhecem a justiça de Deus e sua salvação por meio de Jesus, que sentem-se seguros na sua posição social, mas precisam ser questionados, precisam ser confrontados com essa inverdade. Também estão entre nós esses. Estão entre nós aqueles que se envolvem com a fé em Cristo, mas imaginam que são abençoados por Deus por causa da sua performance religiosa. Suas orações, sua conduta moral, seu conhecimento bíblico, sua piedade, sua generosidade, isso também precisam ser alcançados. Entender que não é isso que faz a diferença, que não é isso que nos leva para o céu. Enfim, existem à nossa volta judeus, gregos, homens, mulheres e crianças, pessoas de todas as classes sociais, que precisam conhecer a justiça de Deus, o seu amor, a sua salvação. Assim como nós estávamos condenados, eles também estão. O conhecimento deles, a sua religião, a sua justiça, não podem salvá-los.
Somente Cristo pode fazê-los. Nós nos dividimos em classes, nós nos organizamos em classes, nós hierarquizamos a nossa sociedade, como os judeus pensavam, como os gregos também pensavam e agiam assim. Se o conceito é moderno, a prática humana é muito antiga, mas isso não cabe no reino de Deus. Nós não podemos embutir essa ideia humana no reino de Deus. No reino de Deus, todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No pecado, todos nós estamos perdidos. Na pessoa de Cristo, todos podem ser salvos. A despeito da sua classe social, a despeito do seu status, seja pobre, seja rico, seja miserável, todos têm a mesma condição diante de Deus. Que a nossa boca e as nossas ações exponham essa verdade em testemunho. Que Deus abençoe a sua noite. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Deus, porque em Cristo o Senhor nos alcança com a tua graça. Nós somos diferentes, sim, Deus. Nós produzimos um mundo injusto, mas como cristãos temos essa incumbência vinda dos céus de proclamarmos, anunciarmos e agirmos com a tua justiça, Pai. Faze-nos hábeis, prontos para essa ação, ó Deus. E que na nossa mente, no nosso coração, Pai, nós possamos olhar para o próximo com o olhar do Senhor, com compaixão, com amor, e sabendo, ó Deus, que temos condições de igualdade diante do Senhor, tanto para a perdição como para a salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou em Jesus. E que essa nossa graça, ó Deus, possa ser contagiante, Pai, a fim de que a nossa boca e as nossas ações testemunhem de Jesus, da verdade do Evangelho, da verdade da graça de Cristo. Muito obrigado, Deus, porque aos teus olhos nós somos iguais. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz de Jesus, uma noite abençoada.